Boa noite, amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria! Hoje é sexta-feira, culto de cura, de libertação, de milagres, né? Estamos a partir de agora com o santo culto no seu lar e eu, servo do Senhor, pastor Marlon Anderson, aqui de Dores de Campos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tiradentes, e a partir de agora estaremos cultuando esse Deus maravilhoso. Eu me apresento porque eu tenho certeza de que Deus vai levar essa mensagem a muitos lugares. Então, seja bem-vindo, né? Que Deus possa te abençoar. É uma alegria cultuar a Deus essa noite junto com você, com sua família. Amém? Então, nós separamos esse dia, esse momento, esse horário para adorarmos ao nosso Deus, né? Nada vai nos parar, nada vai nos impedir de adorar o nosso Deus. Na verdade, não tem pandemia, não tem virose, frio, calor, nada disso nos afastará do amor do Senhor. Na verdade, tanto é verdade que o apóstolo Paulo nos diz na carta lá de Paulo aos Romanos, na verdade, e ele diz, né, o que me separará do amor de Cristo? Romanos capítulo 8. O que nos separará do amor de Cristo? Né? Será a nudez, a tribulação, a perseguição, a fome? Nada nos separará do amor de Cristo. Então, isso é uma premissa verdadeira e nada nos separa do amor que nós temos pelo nosso Criador. Amém? Então, eu te convido neste momento a orar, eu te convido junto comigo a curvar a sua cabeça, a falarmos com Deus, né? Se estamos aqui juntos é porque priorizamos o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos Te dar glórias, Te bendizer, Te exaltar, agradecer ao Senhor por mais este dia de vida, agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, continua nos guardando, nos livrando, não apenas, Senhor, desta pandemia, mas de todos os caminhos que são contrários aos Teus caminhos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos cobre com Teu sangue, faz, Senhor, uma obra na nossa vida, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento para a Sua palavra e que possamos, neste momento, Pai, estarmos, ó Deus, com o coração, com o nosso pensamento, com tudo que temos e somos voltados para o Senhor, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que já estão aí também Te cultuando, Te adorando. Significa que elas também estão priorizando, Senhor, Te buscar. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Derrama das Tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos agora louvar ao Senhor, porque diz a Bíblia que todo ser que tem fôlego de vida, que louve ao Senhor. Amém? E nós temos fôlego de vida para adorar e engrandecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos adorar a Ele. Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. Esse lugar
Que lindo, né, irmãos? Esse louvor, ele me toca profundamente, né? Porque ele nos diz que há um lugar, né? E a Bíblia fala, né, que realmente há um lugar, né? E esse lugar é chamado de a Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém, né? O lugar onde Jesus ele veio, e quando ele veio, ele falou muito dessa morada celestial, um lugar onde não haverá morte, nem choro, nem tristeza, nem dores, nem pranto, né? Mas esse lugar, ele tem um preço, né? E o preço é a nossa fidelidade a Deus, não é verdade? Crer somente no Senhor Jesus, não termos outros deuses, né? Não termos outros deuses diante do Senhor. E para irmos para essa morada, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, praticarmos a nossa fidelidade a Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, irmãos, mas é uma realidade. Esse lugar foi prometido pelo Senhor. Esse lugar foi conquistado pelo Senhor na cruz do Calvário. E este lugar está, né, preparadíssimo, aguardando apenas o soar da trombeta, quando o Senhor então vai arrebatar os salvos, né, e nos levar para a morada celestial. Bem-aventurados somos nós que escolhemos neste momento buscar a Deus, aleluias. Bem-aventurados somos nós que nesse momento escolhemos buscar, adorar ao Senhor. Bem-aventurados somos nós que não colocamos nada, né, acima do nosso amor ao Senhor. Bem-aventurados somos nós que um dia que o Espírito Santo nos atraiu, nos chamou, nós nos rendemos, nós nos entregamos a esse amor, a esse chamado. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te convido neste momento para que você possa abrir a sua Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, o Salmo 142, louvado seja Deus. Salmo 142, eu quero compartilhar com você uma meditação nessa palavra, a qual o Senhor falou poderosamente comigo hoje, e eu gostaria de compartilhá-la com você. O Espírito Santo me testificou, me revelou essa palavra, e vai ser uma bênção você, participar, ouvir, e receber esse alimento espiritual. Amém? Louvado seja Deus. Salmo 142, creio que você já abriu sua Bíblia e vamos ler. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Então, meus irmãos, o tema da palavra dessa noite, ele é um tema muito importante, muito simples, de fácil entendimento, que se chama fidelidade ao Senhor. Então, nós precisamos ser fiéis a Deus, em tudo que somos, em tudo que temos, em todos os caminhos aos quais nós já conhecemos da palavra de Deus, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E nesse salmo aqui, irmãos, o salmo de número 142, nós temos uma conversa, uma oração de Davi feita a Deus, E eu acho bacana porque o salmo 140, o 141, o 142 e o 143 são salmos que começam da mesma maneira, onde Davi ele fala: livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, no salmo 140. No salmo 141, o Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti eu clamar. O salmo 142, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. E o Salmo 143 fala: Senhor, ouve a minha oração
inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Então a gente vê que o salmista Davi, ele clama a Deus, ele já estava nesse momento, irmãos, Davi já havia se arrependido do pecado que ele havia cometido, né? Do adultério, né? Da relação que ele teve com Batseba, né? E acaba que ele foi o mandante de um crime, né? Do marido de Batseba. Então, Davi caiu, Davi pecou feio, errou, né? E Davi demorou a reconhecer o seu erro, mas o importante é que Davi reconheceu. E Davi olhou para tudo que Deus tinha feito na vida dele, e Davi se arrepende dos seus pecados, e Davi, quebrando o seu coração, ele, como se diz, né? Ele tira o coração de pedra e ele deixa o coração de carne. Então eu venho falar para você nessa noite da importância de nós mantermos a nossa fidelidade a Deus, deixando o nosso coração sensível à voz do Espírito Santo, quando o Espírito Santo fala dentro de nós: filho, nesse caminho que você está, não está certo, volta, sai desse caminho. Como diz, por exemplo, aqui o Salmo 139, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então o salmista ele está declarando para Deus: Senhor, daquele pecado eu já me arrependi, mas para que eu não caia, porque uma vez eu estive cego, para que eu não permaneça cego novamente, sonda, Senhor, o meu coração e olha para dentro de mim, vê se há algum caminho mau, para que esse caminho mau não me tire do caminho eterno. Ele pede: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Então, meus irmãos, o salmista Davi, ele nos ensina aqui uma grande lição, né? A lição de que quando nós somos tentados, quando nós estamos pecando, a gente cai e a gente fica cego, e a gente não consegue reconhecer o nosso erro, a gente não consegue enxergar o nosso perigo, o perigo que estamos envolvidos, né? Que o pecado nos deixa numa situação de extremo perigo. Então, meus irmãos, Davi, ele abre para Deus: Deus, se tiver alguma coisa em mim que é mal, que é um caminho mal, que desagrada o Senhor, tira, porque eu não quero perder o caminho eterno. Então, venho falar para você que eu e você, nós que somos servos de Deus, nós temos que colocar esse pensamento muito forte dentro de nós. O desejo de não querer perder a salvação eterna, o desejo de não perder o rumo, o norte, né, do caminho eterno. O mundo vem e os atrativos do mundo, as coisas que o mundo apresenta para nós, elas vêm, são apresentadas para tentar tirar de nós o desejo, a nossa fidelidade a Deus, para tentar tirar de nós essa visão, esse foco para o caminho eterno. Se você estiver focado para estudar, para passar em um concurso, é bom, claro, você precisa ter foco, se dedicar naquilo. Mas quando você está estudando lá, dias antes da prova, se preparando, focado, concentrado nos seus estudos, naquela matéria importante que você sabe que vai cair no concurso, de repente alguém chega e te chama: ô meu amigo, ô minha amiga, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos fazer tantas coisas boas. Se você der ouvido, você vai sair daquele caminho que você tem como meta, que é estudar, se preparar, fazer a prova, passar e conquistar aquela vaga. Então assim é no mundo espiritual. Se nós não vigiarmos, o maligno, ele consegue, né, nos desviar, ele consegue nos desfocar do caminho eterno, do caminho santo, do caminho espiritual. Por isso que hoje, quantos cristãos já não mais estão na presença de Deus, servindo a Deus em retidão, servindo a Deus conforme a palavra quer que nós o sirvamos. Então nós temos que estar atentos para que nada nos tire do caminho eterno. E aí, irmãos, quando nós colocamos no nosso coração
que a gente não vai se entregar para o pecado, que a gente não vai se entregar para os caminhos das trevas. Isso é bênção. Porque quando a gente foge do pecado, a Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Então, quando eu me afasto dos caminhos das trevas e começo a me dedicar para Deus, e começo a me santificar para Deus, e começo a colocar minha vida pautada na palavra do Senhor, nos caminhos eternos do Senhor, aí sim eu estou sendo fiel a Deus. E quando nós temos fidelidade a Deus, eu quero que você grave isso, quando nós temos uma aliança com Deus inegociável, uma aliança não baseada em interesses, mas uma aliança baseada em laços de amor verdadeiro, em laço de submissão, de respeito ao Senhor, porque não há nada mais importante na nossa vida do que o Senhor. Então, quando nós nos dedicamos a Ele, aí sim, nossa fidelidade traz para nós bênçãos, traz para nossas vidas os frutos da verdadeira aliança com Deus, os frutos da fidelidade ao Senhor. E eu venho falar para você, irmãos, que todo cristão que é fiel a Deus não aprende a barganhar com Deus, mas ele aprende a ser fiel a Deus, e ele teme ao Senhor, e ele coloca o Senhor sobre todas as coisas na vida dele. Eu vou falar para você que este homem, esta mulher, este servo, esta serva de Deus está no ótimo caminho, o caminho da fidelidade, porque a fidelidade atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém? A gente é fiel a Deus, né, tendo compromisso nesse horário de sexta-feira e de domingo, apenas 1 hora na sexta-feira e 1 hora no domingo, de sermos fiéis a Deus. E a gente se correr para um quarto, para uma sala sozinho, sem ninguém nos incomodar, e a gente ficar ali sentados, ouvindo esse culto, ouvindo, né, e participando, cultuando a Deus juntos. Isso é fidelidade. Ninguém me tira desse horário, nada vai me tirar deste momento de adoração, deste momento de servidão a Deus. Isso é fidelidade ao Senhor, amém? Então o salmista, ele foi fiel a Deus depois, porque ele se arrependeu, pediu perdão, e Deus é fiel e justo para nos perdoar. E aí Davi, ele reconstrói a sua aliança com Deus. Às vezes na nossa vida, irmãos, nós precisamos reconstruir uma aliança com Deus. Às vezes a nossa aliança com Deus, nós rompemos com Deus. Deus nunca rompe a aliança dele conosco, mas às vezes nós rompemos a nossa aliança com Deus. Então é muito importante pensar nesse versículo, nessa passagem do Salmo 139, no versículo 24. E vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É importante a gente pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e nos mostre o que há de mal dentro de nós, que está desagradando ao Senhor, amém? Para então nós renovarmos a nossa aliança a Deus, para então nós renovarmos a nossa fidelidade a Deus, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Seguindo então aqui a meditação no Salmo 142, então Davi, ele deixa bem claro que ele renovou a aliança dele, que ele renovou os votos dele com o Senhor, e ele estava se dedicando ao Senhor, salmodiando a Deus. E a maioria dos salmos mostra quebrantamento de coração, mostra Davi pedindo socorro, mostra Davi falando: Deus, eu estou num caminho de perseguição, de angústia, mas ouça a minha oração. Davi falava com Deus constantemente. E aí, meus irmãos, né, a Bíblia diz que ele derramou, no Salmo 142, né, no versículo 2, eu derramei a minha queixa perante a sua face, e expus-lhe a minha angústia. Então, quando nós temos aliança com Deus, você não precisa nem ficar pedindo muitas pessoas para orarem para você. Você sabe orar, você sabe interceder, você sabe pedir, você sabe clamar. Então, lógico, a gente tem que pedir ajuda, pode. Pastor, eu posso pedir ajuda do Senhor em oração? Claro, vai ser um prazer eu te ajudar em oração, eu te ajudar.
mas nós temos que fazer a nossa oração com Deus. De nada vai adiantar eu pedir alguém para estar orando para mim, mas eu mesmo não estou orando, eu mesmo não estou me consagrando, eu mesmo não estou colocando a minha queixa perante a face do Senhor, eu mesmo não estou tendo uma ligação direta com Deus. O milagre não vai acontecer. O milagre, irmãos, ele acontece na vida de quem é fiel a Deus. O milagre acontece na vida daqueles que têm aliança com Deus. Olha o Salmo, ou aliás, Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer a todos esses mandamentos que hoje vos dou, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então a Bíblia fala que quando nós somos fiéis a Deus, as bênçãos de Deus, elas vêm sobre a nossa vida e nos alcança, ela atinge aquilo que na nossa vida está precisando. E aqui Davi, ele coloca a queixa dele diante de Deus. E eu pergunto para você, você tem colocado a sua queixa diante de Deus? Ou você só tem se preocupado em murmurar? Ai, Deus não é comigo. Ai, o milagre não acontece. Ai, com o outro acontece. Ai, mas não sei o quê. Nós vamos parar de murmurar e nós vamos colocar a nossa queixa nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou usar um exemplo aqui de uma pessoa que escolheu não murmurar, mas ele escolheu colocar nas mãos do Senhor a preocupação dele, as lutas e as tribulações, que foi José no Egito. A Bíblia nos fala de José a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. Então a Bíblia fala que José, filho de Israel, a Bíblia fala que ele foi o filho mais amado de Israel. E aí, irmãos, os irmãos dele ficaram com inveja, porque Deus havia dado um sonho para José, de que ele estava de pé, os irmãos todos encurvados diante dele, e ele como um governador, como uma pessoa de poder, e os irmãos se encurvando a ele. Então a gente vê ali que por causa desse sonho, a gente sabe que José foi perseguido pelos seus irmãos. Agora, pode isso, irmãos? O irmão caçula foi alvo de um laço preparado pelos irmãos mais velhos. E eles armaram, jogaram José numa cova, num buraco, e depois, quando tiraram José do buraco, tiraram para vendê-lo para os ismaelitas, e dali José foi vendido para o Egito. E lá no Egito, nós sabemos da história, que José passou por toda sorte, por todo tipo de luta, irmãos. Chegou no Egito como escravo. Os escravos já não tinham vontade própria, eles simplesmente eram escravos. Ao passo que na casa do pai dele, José não era escravo, ele era filho e filho amado. Então a qualidade de vida dele caiu depois que Deus deu um sonho para ele. E aí José reclamou? Não, José não murmura, José não reclama, mas José continua fiel a Deus. José continua com a sua aliança com Deus. E José chegou como escravo, foi vendido para a casa de Potifar. E nós sabemos o que aconteceu com José na casa de Potifar. José era um jovem, um rapazão novo, com certeza um rapaz bonito, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. E nós sabemos que a mulher de Potifar se apaixona por José e ela dá uma bulinada, Ela dá de cima de José, Mas José também não abre mão da sua fidelidade para com o seu Senhor aqui na terra, Porque Potifar era o Senhor dele, Senhor com S minúsculo. Então a gente vê que José ele tinha um princípio, fidelidade. Fidelidade a Deus e fidelidade àqueles que estavam sobre a vida dele. Fidelidade ao pai, à autoridade do pai, fidelidade agora ao seu novo dono, que era Potifar. José nega a sua carne para manter a sua fidelidade em dia. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso. O cristianismo hoje precisa de negar a carne e praticar a fidelidade. Satanás tentou colocar o caminho das trevas na vida de José para tirar o caminho eterno de José. Mas José soube, através da unção dada por Deus na vida dele, e o coração dele era tão voltado para Deus,
que José escolheu a fidelidade. Então eu te digo, escolha a fidelidade a Deus. Escolha uma vida de princípios, porque quem é fiel a Deus e tem uma vida de princípios e vive essa vida de maneira inegociável, se prepara para colher frutos maravilhosos, se prepara para colher frutos abençoados. Amém? Louvado seja Deus. E José foi acusado de estuprar a mulher do seu senhor, e José foi para a cadeia. Então a vida dele continuava caindo, a vida dele estava só piorando. Mas eu te desafio, acha um versículo na Bíblia que mostra José reclamando daquelas lutas as quais estavam vindo na vida dele. José não reclamava, José não murmurava, pelo contrário, José mantinha em seu coração a fidelidade e os princípios de adoração a Deus. José não se achava no direito de reclamar de nada. Ele simplesmente se calava e continuava colocando as queixas dele perante o Senhor. Eu tenho certeza, a Bíblia não descreve, mas eu tenho certeza que José, quando foi acusado de estuprar aquela mulher, ele deve ter orado assim: Senhor, tu sabes que por amor a ti, por a minha fidelidade a ti, de não desejar a mulher do próximo, e por fidelidade também e respeito ao meu senhor Potifar, eu não saí com ela. E eu sei, Senhor, que quem tem uma vida de fidelidade pode apresentar a queixa diante do Senhor, que o Senhor vai julgar a causa. Quem tem princípio de fidelidade a Deus, pode colocar a causa diante de Deus, que Deus não vai te decepcionar, Deus não vai te desonrar. Amém? Deus é um Deus de princípios. Deus não negocia a palavra dele com ninguém. Quando alguém é fiel a ele, ele é fiel àquela pessoa. Aleluias. E José colocou nas mãos de Deus: Deus, o Senhor vai provar que eu não coloquei a mão nessa mulher. Ele foi para a prisão, chegou como escravo. Agora, quando ganha um lar, ele agora ganha a fama de estuprador, violentador, destruidor de lar. Quem sabe você está passando por calúnias na sua vida. Quem sabe estão te julgando, estão levantando falso testemunho contra você. Não se preocupe, siga o que está escrito aqui no Salmo 142, no versículo 2. Derrame a sua queixa perante a face do Senhor. Coloque a sua queixa perante Deus e deixa Deus trabalhar. E deixa Deus agir e deixa Deus entrar e julgar em seu favor. Amém? E aí, irmãos, José vai para a prisão. Lá Deus usa ele. E aí os dias vão passando e o diabo com certeza soprando na mente dele: ei, ô José, valeu a pena você ter negado, de deixar de sair com aquela mulher bonitona lá? A tua vida está só piorando. O teu Deus te abandonou. Você está esquecido nessa prisão. Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano e sai ano, e você está no fundo do poço. Mas mesmo assim, José não abre mão da sua fidelidade a Deus. José não abre mão de uma vida de princípios. Aleluias! E chegou o dia em que Faraó estava sendo atormentado por uma série de sonhos: vacas magras que engoliam as vacas gordas, espigas de milho mirradas que engoliam, destruíam as espigas granadas. E aí Faraó estava sendo perturbado. E aí alguém se lembrou de José, aquele rapaz de valor, aquele rapaz de palavra, aquele rapaz de princípios lá na prisão, que tinha o quê? Que tinha o dom dado por Deus de entender os sonhos. E aí o nome dele foi falado diante de Faraó. E Faraó chama aquele jovem, e aí a vida dele estava no fundo do poço.
Irmãos, eu venho falar para você que todo milagre na Bíblia, todo, foi precedido por uma situação de grande calamidade, né? Todo milagre foi precedido por uma doença, todo milagre foi precedido por uma injustiça, todo milagre foi precedido por uma condição desfavorável, aleluias. Quem sabe você está passando por isso, uma condição desfavorável na sua vida. Quem sabe você está passando por isso, né? Se levantou contra a tua vida um obstáculo, um adversário mais forte que você. Mas eu venho te falar que Deus é Deus na tua vida. Quando nós somos fiéis a Ele, se prepara para o que Ele vai fazer. E aí José vai até Faraó. E chegando lá, Faraó conta o sonho, né, para José. E José dá a revelação, né, que Deus havia falado com ele. José entrega para Faraó. E o resultado é que Faraó fica maravilhado de ver a unção de Deus sobre a vida daquele jovem. E José agora começa a subir. A vida de poço acaba ali. Então, na tua vida, na minha vida, se nós somos fiéis a Deus, se nós temos princípios com Deus, se nós não negociamos com Deus a nossa servidão a Ele, então se prepara, porque vai chegar a hora que você vai sair do poço. Vai chegar a hora que você vai sair da prisão. Vai chegar a hora que você vai sair do anonimato. Deus honrou José sobremaneira. E Faraó faz algo. Faraó tira um anel do próprio dedo e coloca, e dá para José. E Faraó diz o seguinte: ó pessoal, todo mundo aqui, ó, que está olhando para esse rapaz, ele agora, ele é o segundo no Egito. Ele só é menor do que eu. Mas agora todos vocês estão submissos a José. Ai, você entendeu? Aqueles que viram você ir para a prisão, aqueles que sabiam que você não tinha tocado na mulher de Potifar, aqueles que te julgaram falando, chegou um escravozinho no Egito, esse escravo é estuprador, esse escravo é mau caráter, estavam agora assistindo a bênção de Deus correr atrás da vida de José. Estavam assistindo Deus exaltar aquele que é fiel. Estava assistindo Deus honrar aquele que honra a Deus. Então, se nós queremos ser honrados por Deus, então nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos ser pessoas que, quando abrimos a nossa Bíblia para alguém vai nos escutar. Porque sabe, essa pessoa tem caráter, essa pessoa é uma pessoa de princípios, e eu aceito ela falar da Bíblia para mim. Se prepara, porque Deus não fica devedor a ninguém. Então ali Deus estende as mãos e Deus começa a cumprir o sonho que ele deu para José. José apresentou a queixa dele, a angústia dele para Deus. José não ficava na prisão. Rapaz, você não acha uma passagem? Eu não saí com aquela mulher de Potifar, não, cara. Eu não saí com ela, não. Ele nem justificativa dá. Foi injustiçado, então ele foi cumprir a pena. Mas as orações dele, eu tenho certeza de que ele colocou nas mãos do Senhor. E no versículo 3 do Salmo 142, a Bíblia fala: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olha a vida de José. Quantos laços foram armados para a vida de José? Quantos laços? O primeiro laço veio da casa dele, dos irmãos dele. O próximo laço veio pela mulher da casa que ele morava, que era a mulher de Potifar. Sempre alguém estava armando para ele. Sempre alguém tinha um laço de morte para ele, de destruição para a vida dele. Mas a gente vai se lembrar de Isaías 54:17. Que nenhuma arma preparada contra a nossa vida prevalecerá.
Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E José confiou no Senhor. Olhai para a minha direita e vi. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. José estava passando por isso. Não houve ninguém para estender as mãos para ele. Às vezes, irmãos, não tem ninguém estendendo as mãos para você. Mas saiba que Deus estende as mãos para você. Lembremos-nos de Pedro quando estava afogando, quando estava afundando. Ele vacilou na fé e ele começou a afundar. E quando ele clamou, salva-me, Senhor. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele estendeu as mãos e levantou Pedro. Então nós servimos a um Deus que quando nós estamos aflitos, estamos cansados, estamos caídos, é um Deus que nos tira do chão. É um Deus que nos levanta. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Podemos não ter ninguém a nosso favor, mas não precisa de pessoas. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso da fidelidade de Deus. Não é verdade? Você precisa da fidelidade de Deus na sua vida. Porque se nós contarmos com a fidelidade do homem, nós também vamos afundar. Amém? Então, José conta com a fidelidade de Deus. E aí, o versículo 5. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse. Ele não tinha refúgio dado pelos homens. Mas aí ele fala, olha só. Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Meu irmão, nós precisamos do refúgio de Deus. Nós precisamos do abrigo seguro que Deus prepara para a nossa vida. A Bíblia não diz que se Deus não estiver lá, em vão vigia a sentinela. Então, para que estamos preocupados? Se Deus não estender as mãos para nós, acabou, nós já éramos. Agora, se eu tenho aliança com Deus e se eu estou nas mãos de Deus, a Bíblia tem um versículo muito bacana, lá no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, 42, 8, ou é o 43, 13. Isaías, Isaías 42, 8. Isaías 43, 13. Vamos comigo, irmãos. Que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então Deus está falando. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Coloque a tua vida nas mãos de Deus e você vai ver. Ninguém pode tirar. Se você colocou a tua vida no Senhor, ninguém vai tirar. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eita glória! Eita glória! A Bíblia fala, se passares pelas águas, elas não te submergirão. E o que nós lembramos disso? Quando Deus tira o povo dele do Egito. Eles passaram pelo mar, as águas se abriram. E não submergiram os hebreus. Lá na frente, em Canaã, eles precisavam atravessar o rio Jordão. E o que aconteceu? O Jordão retrocedeu. E eles passaram e as águas não os submergiram. Pedro afundando. Ele começou a afundar. Ele clamou, o Senhor estendeu a mão e não deixou que ele fosse submergido. Outro, irmãos, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. 2 sentidos aqui.
quando nós temos aliança com Deus, quando nós temos princípios com Deus, inegociáveis, quando nós somos fiéis a Deus, aleluia, a Bíblia nos diz que o fogo não arderá em nós. Sadraque, Mesaque e Abednego não negociaram a fidelidade deles com Deus. E o que aconteceu? Eles foram lançados no fogo. Mas Deus estava contigo. Deus era com eles. E é interessante, nem a chama arderá em ti. Diz a Bíblia lá em Daniel, que nem cheiro de fumaça a roupa deles ficou. Quer ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida? Negue aquilo que é contrário à palavra. Chegaram para Sadraque, Mesaque e Abednego. Se dobrem diante da imagem do rei. E eles falam, não, nós não adoramos imagens. Nós não adoramos a outros deuses. Ainda mais adorar o homem. Nós não vamos nos curvar. E, irmãos, hoje em dia, o que tem de cristão que conhece a Bíblia, que mal aperta um pouco, não, já me dobro, não precisa insistir não, já me dobro. Não precisa ameaçar com fogo, não. Só pedir 2 vezes que eu me dobro, beijo. Se precisar eu ponho no colo, levo para casa. Nós não temos visto os milagres que víamos no passado, porque nós não temos sido fiéis a Deus, como eles do passado eram fiéis ao Senhor. Não é oração forte, não é a igreja que é mais ungida que a outra, não é o pastor que está orando mais ou menos que o outro, não. Somos nós, que não temos dado para Deus a nossa fidelidade como aqueles homens do passado davam. José negou a carne, cara. Aquela mulher estava prontinha para ele. Ele negou. Ele negou, falou, não é minha. Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo se dobrou. Não, nós não vamos se dobrar, não. Nós sabemos que isso é contra a palavra. Pode julgar a gente na fornalha de fogo ardente. Aquece 7 vezes mais. Irmãos, Deus tem misericórdia da nossa geração. Deus tem misericórdia de nós. Nós estamos sonhando com o céu, mas apenas sonhando. Não estamos fazendo por onde merecer o céu. Deus tem misericórdia de mim, de você, de nós. O vírus veio, conseguiu fechar o templo físico, que já estava catrambando nas pernas. E aí a gente vê que pela internet as coisas estão piorando. Quantos irmãos deixando de participar? Hoje é dia do pastor mandar recado para o grupo da igreja. Por que você faltou, irmão? Por que você faltou, irmã? Por quê? Eu faço isso porque é o meu papel. O pastor, ele tem que sondar. Mas imagina Deus, que já sabe a resposta no seu coração. Por que você não escutou a palavra? Imagina se foi porque você vai assistir um jogo. Imagina porque chegou alguém na tua casa e vai tomar um cafezinho. Imagina porque o pastor Marlon, no domingo passado, falou de dízimo. Eu não gostei, pastor, eu não gostei. Imagina o motivo diante de Deus. Daniel, lá na Babilônia, também não negou ao Senhor. Queriam pegar Daniel e matá-lo. E você não vai poder orar, crente. Ele falou assim, Não, isso aí não, eu vou orar assim. Mas é lei agora? Não, mas a lei vale quanto ela não atropela a lei da palavra. Vamos te julgar na cova com os leões, pode julgar. Mas eu não paro de orar. Pode julgar. Mas eu não paro de buscar meu Deus. E o que Daniel viu? O leão virar um gatinho. E aí a gente está sendo destruído por leões hoje. E a gente tem coragem de falar, Deus, o Senhor não está comigo. Isaías não se cumpriu mais. Esse versículo, pastor Marcos 43, 2, os rios estão me submergindo, as lutas estão me queimando, o fogo está me queimando, mas nós estamos o quê? Sem aliança com Deus.
Se eu marcar um monte para a gente subir para o monte e orar hoje, acho que caça o meu registro pastoral. A gente tem que mudar com Deus, irmãos. E parar de ouvir evangelho mentiroso. E parar de ouvir aquele evangelho das falsas promessas. Só de bênção. Eu preciso mudar com Deus. Você precisa mudar com Deus. Deus precisa ser prioridade na minha vida. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Porque um dia, quando a gente colocar a mão no peito, a gente vai ver a realidade do mundo espiritual. E a escolha que nós fizemos hoje, ela vai impactar, ela vai ecoar por toda a eternidade. Um dia eu assisti um filme e eu escutei essa frase: as escolhas que fazemos hoje ecoam pela eternidade. E a mais pura verdade: escolhamos ao Senhor enquanto ainda é tempo. Amém? E continuando, meus irmãos, né? Louvado seja Deus. Diz a palavra, no versículo 6 do Salmo 42, atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Bacana, irmãos. Davi reconhece aqui, livra-me. José reconheceu, livra-me, Senhor, dos meus perseguidores, são mais fortes do que eu. Quem sabe você está hoje clamando, livra-me, Senhor, dos meus perseguidores, eles são mais fortes do que eu. Mas a Bíblia mostra que quando a pessoa tem aliança com Deus, pode ser gigante, que ele vai cair. Golias caiu diante do menino, pequenininho, Davi, porque Davi tinha aliança com Deus. E Golias não tinha. Davi o chama de incircunciso. Quem é este incircunciso para afrontar o povo do Deus vivo? Então, o exército do Deus vivo. Irmãos, nós precisamos de autoridade espiritual. A igreja está precisando de autoridade espiritual. Larga o oba-oba, crente. Ai, xarabanui, calamachegas. Larga o oba-oba e vem para o fogo. Larga aramanui, calamachaias. Evangelho é fidelidade, é negação, é doação para o Senhor. Vem para a fidelidade, para você experimentar a hora que você levantar a tua mão, orar e os demônios se dobrarem. Ai, Deus! Olha aquela passagem do Novo Testamento, quando os discípulos foram orar para aquele garoto que estava com ataques tipo epilepsia, né? Ataques de epilepsia. A Bíblia diz que o pai falou para Jesus, os discípulos chegaram, oraram e nada aconteceu. E aí Jesus pegou, né? Falou, ei galera, hein? Há castas que só saem com jejum e oração. Vocês não oram, vocês não jejuam. Vão voltar para o evangelho raiz, irmãos. Aleluia. O evangelho do fogo, da santidade. O evangelho que Maria, mãe da natureza humana de Jesus, viveu. O evangelho que Paulo, quando se converteu, viveu. O evangelho raiz, o evangelho verdadeiro. Amém, queridos? Não se engane, não. Vou levar para casa a água ungida no monte. Eita, vai ter milagre. Ah, vai. Eu não preciso de água, não, meu irmão. Eu tenho Deus. Eu apresento a minha queixa diante dele. Em nome de Jesus, eu sei que ele atende, que ele ouve. Aleluias. E diz mais no versículo 7, tira minha alma da prisão. O que tem nos aprisionado, irmãos? O que tem nos aprisionado? Será o que tem nos impedido de cultuar a Deus? O que tem nos impedido de ler a Bíblia? O que tem nos impedido de praticar a nossa fidelidade a Deus, irmãos? O que tem nos impedido de servir ao Senhor? Nada impediu Jesus de vir e morrer por nós. Agora, quantas coisas nos separam do Senhor? Um pouco de fome a gente já passa a murmurar. Um pouco de frio a gente já passa a murmurar.
Um pouco de doença a gente já passa a murmurar. Um pouco de tempestade a gente já passa, Senhor, eu vou te largar. Meus irmãos, voltemos a nossa fidelidade a Deus. Que Deus tire a nossa alma de prisões, também de vícios, de fraquezas, de concupiscências, para que louve o teu nome, que Deus possa nos libertar de prisões. Estou falando da terceira pessoa do plural. Para que assim nós possamos louvar a Deus. E quando louvarmos, o louvor subir. E quando o louvor sobe, a bênção desce. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Davi pede, Senhor, põe pessoas boas do meu lado. E eu peço isso a Deus. Senhor, põe pessoas boas do nosso lado, ao nosso redor. Companhias boas do lado do meu filho, da minha esposa, do meu lado, dos meus familiares, da nossa congregação, do nosso trabalho. Amém, queridos? Que Deus, que você possa pensar nessa palavra, que você possa meditar no tema fidelidade ao Senhor. Daí aqui Davi teve as suas orações respondidas e José também. Porque diz a Bíblia que José, por ser fiel a Deus, ele experimentou da fidelidade de Deus. Ele viu com os próprios olhos os irmãos chegarem no tempo de fome no Egito. E ele já era o segundo homem mais importante do Egito, de todo mundo. E quando José viu os irmãos chegarem, quem é fiel a Deus vive a palavra. José podia matá-los, pagar com a mesma moeda. Às vezes, irmãos, a gente falha com algum irmão ou com alguma pessoa, as pessoas não se esquecem. Eu vou largar. Meu pastor falhou comigo, meu pastor falou, não posso, né? Às vezes eu falei uma coisa pequena com você e já te pedi perdão. Se eu não tivesse pedido perdão, mesmo assim, seja nobre, me perdoe. Tantas coisas, né? A gente guarda, tantos pormenores. Então vamos perdoar mais. José perdoou. José perdoou quando os irmãos chegaram e José não teve coragem de tocar num fio de cabelo deles. Pelo contrário, José disse, venham para cá. Vocês, suas famílias, seus filhos, seus gatos, seus rebanhos comerão e beberão aqui no Egito. E tragam meu pai. Aleluias. Oh, glória. Uma das cenas mais bonitas da Bíblia. Como está meu pai? Seu pai está vivo, José. Traga meu pai. O pai de José era um homem temente a Deus. O pai de José era um homem fiel a Deus. E quando deram a notícia de que um animal havia devorado o filho dele, o filho amado, o filho querido, ele não murmurou. Ele deve ter pensado, alguma coisa me diz aqui, que Deus ainda vai me mostrar meu filho. E eu venho falar para você, uma das cenas mais lindas da Bíblia, quando eles vão lá, buscam o pai de José. E aí José se encontra de novo com seu pai. Quem tem promessa não morre. Ou vai morrer só depois que Deus cumprir a sua promessa. Aquele homem viu a diferença de manter a fidelidade a Deus. Deus transformou o filho cadáver no governador, no maior governador do Egito. Deus tirou o filho dele com um propósito, com uma missão, e Deus devolveu o filho dele de volta. Eu e você precisamos experimentar da restituição de Deus em nossas vidas, porque somos fiéis a Ele. Quem é fiel se prepara para colher grandes bênçãos em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosíssima. Que Deus te guarde. E domingo, a partir das 7h30 da noite, nós estaremos
aqui nesse mesmo canal, cultuando ao Senhor. Amém? Cultue conosco e convide mais irmãos, mais pessoas da sua casa para cultuar também. Um abraço especial, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Erga suas mãos aí na sua casa e vamos adorar ao Senhor e vamos orar. Amém? Querido Deus, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, muito obrigado por essa mensagem, a qual falou conosco de uma maneira poderosíssima. Queremos, ó Deus, viver mais, ó Deus, de maneira fiel ao Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que a palavra ela entre no nosso coração e solta, Senhor, em nós. E se há alguma coisa, Deus, e há alguma coisa que não é do seu agrado, tira, Senhor. Estamos te dando liberdade para que o Senhor arranque de nós aquilo que não provém dos teus caminhos. Não nos deixa perder a salvação, Pai. E, ó Deus, que sejamos homens e mulheres fiéis ao Senhor, de homens e mulheres com princípios cristãos, Pai. E nós daremos ao Senhor, ó Deus, a devida adoração, o devido respeito, a devida fidelidade, Pai. Para a honra e glória do Senhor, perdoa, apaga os nossos pecados, as nossas iniquidades, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Vamos ser fiéis aí. Amém? Beijo no seu coração. A paz do Senhor. E até domingo. Em nome de Jesus.